Eu tenho um amigo que ele é humorista e ele fala de temas que realmente, eu até brinco quando eu encontro com ele, que é muito forte. Sim. Mas ele diz que, quanto humorista, ele está ali no palco, ele fala, e de fato, ele fora do palco, sem ser o personagem, ele é uma outra, assim, ele tem um outro comportamento. Mas ele, quanto humorista, ele chega lá e fala em coisas assim que, naturalmente, alguém não consegue falar. Então, mas aí eu fico assim, sempre advertindo, rapaz, o cancelamento e tal. O que é que tu acha do cancelamento? É fato de que ali no palco ele pode falar, e alguns cancelamentos são injustos, são intencional, não tem futuro, ou melhor, não tem sentido, ou todo cancelamento tem sentido? Podemos fazer uma dissertação de mestrado agora. Com tantas perguntas a respeito do tema, o tema você quer uma dissertação de mestrado, diga. Né? Mas vamos lá, vou tentar. Eu arrudei para não dar um tiro tão no alvo assim, né? Mas o medo do cancelamento. Mas vamos lá, você estava falando do... Eu tenho medo de falar de baixinha, por exemplo. Olha, porque eu tenho medo de ser cancelado em casa. Você compara as perguntas dele e a minha, né? Ele faz uma pergunta, a minha é tchum, né? A minha é direta. A minha eu arrudei um pouco. Não é porque eu estou rodeando, porque, por exemplo, eu tenho medo de falar de baixinha, porque senão eu vou ser cancelado em casa. Aí, mas assim, tem outros temas mais picantes. E aí, o cancelamento? Então, sim, existe uma cultura de cancelamento, só que aos poucos as pessoas estão começando a colocar os pingos nos is. Porque existem áreas e lugares para as coisas. As pessoas querem usando o humor, por exemplo, querem descontextualizar. Pegar, às vezes, um vídeo extraído de um trecho de uma apresentação, né, de um humorista, num ambiente dele. Por exemplo, vou pegar um fato público, né, olha o corte aí, Léo Lins. Né? Léo Lins, ele falou da hidrocefalia. Ele falou da hidrocefalia onde? Dentro do programa, do humor. Não, ele falou no palco. Sim. Ele falou no palco do teatro. Ele não falou na internet. Ele não foi para aqui num lugar, num ambiente descontextualizado, e começou a falar. Ele foi demitido, né? Ele foi demitido do De Noite, do SBT, né? E foi cancelado por algumas pessoas. Mas, na verdade, são poucas pessoas que estão ali. É um movimento coordenado que existe para várias outras áreas e várias outras pessoas. O que existe são pessoas incanceláveis. Tem as pessoas que são incanceláveis e tem as pessoas que são canceláveis. O que são essas incanceláveis e as canceláveis? As incanceláveis são aquelas que sabem que vai acontecer. Por exemplo, o Léo Lins é uma pessoa incancelável. Ele parece que foi cancelado, mas para ele não foi. Ele continua vivendo a vida dele como ela acontece. Foi demitido, beleza. Ele foi demitido, mas ele até cresceu no outro vídeo. Ele cresce, continua postando os vídeos dele, fazendo as coisas dele. E é aquilo, né? E ele segue lá fazendo. Já tem outras pessoas que precisam sair de cena, né? Aí cria todo um teatro, depois vem pedir desculpa e tal. Lá atrás, antes da internet, existia uma coisa chamada crise, controle anticrise. Quando tem uma crise numa empresa, no negócio, aí vai lá o gerenciamento de crise e se estabelece, e vai lá e a coisa que as pessoas que cancelam ou que geram crise mais querem de você. Que você peça desculpa. É isso que elas querem. Que você vá lá para frente e peça desculpas do que você fez. Que você se retrate. Mesmo que você não tenha culpa. Não estou dizendo que nesse caso não teve culpa, ou que teve, enfim, não estou aqui para julgar ninguém. Né? Eu já ia lhe perguntar se você cancelaria o Porchat por ter aberto a baguette na frente da criança. Eu não vi. Você não viu essa cena? Não estou sabendo. Não está sabendo? Não. O cara ele fez o curso bem feito. Não tô... tá. Não, já sei do que você está falando. Do filme. É um filme, então não tem como... É o que eu digo. Tirar do contexto não faz sentido. Entendeu? Eu dando a minha opinião pessoal a respeito do assunto cancelamento. O assunto cancelamento as pessoas elas passaram a banalizar o esse seria o termo que eu queria usar. Elas estão banalizando os cancelamentos. Qualquer coisa se cancela. E não entendendo, não buscando entender o contexto. É muito rápido, sabe? As pessoas querem... o tribunal da internet. Eu quero que você peça desculpa, que você chore, que você se sinta mal, que você perca o seu emprego, que você isso... É o que elas querem. Feito isso, conseguiu, depois continua a vida, volta a fazer as coisas. E essa questão do corte, né? Você pegar aí o corte, pega... O corte A e B e posto. Então, você pegou aqui um trecho de um filme, de uma fração. Cara, você assistiu o filme?
Eu não assisti. Eu tô dizendo. Você assistiu o filme? Não, também não assisti. Então, se você não assistiu o filme, Eu, você tá eu só falei porque foi uma Não, polêmica. eu tô falando né? da pessoa. Você tá falando do filme por quê? O que é que esse filme mudou na sua vida? Você assistiu ele? Então vá lá e assista antes de comentar, porque hoje as pessoas querem comentar sobre todos os assuntos. Não, doutor de na todas internet as áreas, tem doutor, pra tudo. Entendeu? É. Então, como é que se combate a cultura do cancelamento respondendo de forma efetiva? É você tendo consciência do que você fez e assumindo os seus BOs. Simples assim. Se você fez algo, vai lá e assume aquilo que você fez de fato. Se você acabou tendo uma conduta, uma postura de forma equivocada na própria internet, porque aí tem os cancelamentos que surgiram por algo que você disse na própria internet. Aí é outra história. É outra coisa. Né? E mesmo assim, todo cancelamento com o objetivo de acabar com o outro é burro. É um cancelamento burro. O que as pessoas precisariam fazer era educar aquela pessoa. Mas hoje o risco está muito grande, principalmente numa seara que eu não vou mergulhar aqui, mas você sabe muito bem que é a questão política. Hoje, com a polarização, Sim. o país está totalmente dividido, ou é A ou é B. Sim. Né? E se você for A e se manifestar, aí você tende, dependendo, o vacilo que você der vai ser cancelado, vai Vou ser dizer os mandamentos. execrado da sociedade até. Os mandamentos. Quais assuntos você não deve falar? Anota aí. Não fale. Ah, de... Vamos não, anotar é aqui. sério. Você. Não vá falar sobre Hitler, não vá falar sobre questões relacionadas a aborto, não vá falar sobre assuntos relacionados a estupro, né? Se você não tem conhecimento suficiente sobre determinado assunto, não fale. Não fale. Não fale. Só abra a boca para falar sobre o que você entende, estudou. Né? Então, hoje, muitas pessoas são canceladas também aí. É porque são muito frágeis. Ela tem pouco conhecimento nas colocações até naquilo delas. que a gente também tem conhecimento, sabe, Sim, Fábio? sim.